Estamos de volta com Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV, que fica aqui em Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina, sinal aberto. Muito obrigada pela companhia, você que está curtindo o feriado, que está acompanhando Ver Mais com mais tranquilidade. A gente fica tão feliz, né? E pode interagir, viu? Através do nosso 988 18 19 38. Neste dia 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes, data que faz referência à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes. Ele foi o líder da Inconfidência Mineira, uma das maiores revoltas para a independência do Brasil. A gente vai conversar sobre isso, entender um pouco mais também das datas históricas aqui que temos na Semana no Brasil, com o professor João Henrique Zanelato, que é doutor em História, professor do curso de História e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico, mestrado e doutorado da Universidade do Extremo Sul Catarinense, ou seja, é um grande nome para falar sobre isso. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, para conversar um pouquinho aí sobre algumas questões da história, especialmente a Inconfidência Mineira. Adoro história, sempre gostei, isso influenciou na escolha da minha profissão, né? Porque o jornalista acaba também escrevendo parte da história todos os dias, né? Através das nossas notícias, mostrando isso, né, professor? Agora vamos lá, a gente teve o Dia do Indígena, hoje Dia de Tiradentes, amanhã Descobrimento do Brasil, mas vamos falar de hoje, Dia de Tiradentes. Quem que foi Tiradentes, para quem já esqueceu? Então, se a gente pensar Tiradentes, a gente vai ao século XVIII, né? Porque Tiradentes está no movimento, conhecido em Inconfidência Mineira, como você mesmo falou, né? Que é um movimento articulado por grupos de Minas Gerais que passaram a ficar indignados com os processos de cobranças feitos por Portugal, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, né? Uhum. E é interessante, né, a gente pode pensar esse momento do século XVIII, mas pensar a figura de Tiradentes e a Inconfidência Mineira remete a quase um século depois. Né? Então nós temos um movimento que acontece no século XVIII, mas ele vai passar pelo século XIX quase que não percebido. É com um movimento republicano, né, que o Tiradentes é trazido, né? Passa a se dar visibilidade para a figura de Tiradentes. É que ele torna-se um herói nacional. Isso. Um século depois. Um século depois, mas, né? Na ocasião, o Tiradentes, então naquele momento, a Inconfidência teve algum êxito, doutor? Então, é um movimento que não sai do papel. Né? Ele não se efetiva. Ele nem chega a ser, de fato, concretizado. Concretizado, né? E naquele contexto são vários movimentos de enfrentamento ao domínio português. Porque se a gente pensar o Brasil, né, do século XVI, XVII, até o século XVIII, até esse momento, havia uma relação. As pessoas que viviam no Brasil se sentiam portugueses no Brasil. Tá. Mas a partir do final do século XVIII, a pressão portuguesa, a cobrança de impostos sobre a colônia, vai crescendo. E isso faz com que comece a surgir um sentimento de questionar de independência. Só que a independência da Inconfidência Mineira não era uma ideia de uma Inconfidência de pensar o Brasil. Entendi. Era um movimento feito de Minas. Porque as pessoas se sentiam de uma determinada região e não havia um sentimento de nacionalidade, né, de brasilidade nesse momento do século XVIII. Isso vai sendo construído mesmo após a independência. Sim. O sentimento de brasilidade vai sendo construído pós. O dia de hoje é o dia da morte dele. Ele acabou morrendo, foi condenado, enforcado no Rio de Janeiro, né? Foi assim a sua morte, né? Isso, né? Há um processo, né? Porque o Tiradentes, o movimento, como eu falei, ele não sai do papel. Tá. Né? Porque no movimento há um suposto traidor ou alguém que não quis mais fazer parte do movimento, né, e acaba entregando para o governador de Minas Gerais e todos são presos. E há um processo de julgamento que leva 3 anos. Né, nesses 3 anos, nos grupos, né, e tem que entender também que é um grupo mais elitizado de Minas Gerais. São mineradores, são intelectuais, né, é um movimento feito mais pelos setores de cima. E esse pessoal é preso, é julgado, né. O Tiradentes acaba sendo o que vai ser enforcado, ele acaba assumindo um pouco o movimento. Havia entre o grupo, né, a ideia de que ninguém iria falar nada, né, mas o Tiradentes acaba se colocando, né, e os outros são degradados, ou seja, são expulsos do Brasil para o continente africano. Né. Então é um processo, né, a devassa que eles chamam, né, de um julgamento que leva 3 anos, e aí a figura de Tiradentes, né, o Tiradentes é o que vai ser enforcado e é esquartejado. Né, assim, ou seja, há uma construção também, acontece isso, mas depois há uma construção da figura na República, no movimento republicano, um século depois, de elevar
Tiradentes é uma figura próxima a Jesus Cristo. Né? Então, há uma ideia de um traidor, como Judas Iscariote. Né? A ideia da crucificação, aí o esquartejamento, né? Então é a figura, é o Pedro Américo, que é um grande pintor da época, que vai fazer essa pintura, porque não há uma imagem de Tiradentes. Sim. Né? Nós temos no século XVIII, não tem fotografia, são pinturas, não havia nenhuma pintura de Tiradentes. Então há uma criação, né? Dessa figura de Jesus. Dessa figura próxima a Jesus. É isso que eu ia te perguntar, por que a questão do feriado, quer dizer, ele se tornou um herói nacional, depois tem tantos outros heróis. Por que essa importância na sua avaliação, doutor? Então, a República, por isso que eu falei, tem uma relação muito forte com a proclamação da República. Ou o golpe de 15 de novembro, né, que levou à feitura da República, que o Brasil deixa de ser uma monarquia e se torna uma república a partir do 15 de novembro. Né? Essa relação, né, a República precisava de ter algo que a legitimasse, porque o Brasil era uma monarquia. E passa a ser uma república, né, sem ter um movimento forte republicano. É uma articulação feita por setores militares e grandes fazendeiros de café. Tá. Né? Então, precisava de alguma coisa. Que desse legitimidade. Tá. Onde que na história do Brasil, no passado, né, havia um movimento republicano, havia ideias que falassem de república. Aí nesse movimento de busca, né? Lembraram da Inconfidência. Lembraram da Inconfidência. Mas se passou também, por exemplo, pelo sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por exemplo, com a Guerra dos Farrapos, Anita Garibaldi, que tem a República Rio-Grandense, a República Juliana em Laguna, mas o Sul não. Se pensou passar pelo Nordeste, Frei Caneca, que teve um movimento, né, a chamada Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, que são um movimento também forte, né, que fala em república. Foram para Minas por conta desse poderio que tinha intelectual, né, econômico também? Econômico, né? O Sudeste está despontando, né? O Sudeste está despontando como centro do Brasil, o Rio é a capital. Então, daí a construção, né, de um herói do Sudeste. É tão bom falar com uma pessoa que entende de história. O tempo tá voando, doutor. E pode falar. Tem um outro aspecto interessante, que a figura de Tiradentes, ela foi sendo utilizada ao longo da República por vários setores sociais. Sim. Tanto por setores conservadores, de esquerda, tanto da esquerda quanto da direita. Foi abraçado por todos. As ditaduras, né, tanto a varguista, né, o regime autoritário do Vargas, quanto depois a ditadura militar, vai se apropriar do Tiradentes. Olha só. Né? É no contexto dos anos 30 que se busca construir uma identidade nacional. Sim. Que a figura de Tiradentes Até eu estava pesquisando, né? Tinha outras datas, mas isso é já no descobrimento do Brasil. Enfim, as coisas vão mudando de acordo com a visão do governo na época. Hoje em dia é mais um pouco diferente. Temos interação? Pode botar aí na tela? A Cris. Oi, Cris, boa tarde, estou aqui pronta para sair, mas só depois que você for também. Ai, Cris, adorei! Vamos sair juntinhas, hein? Beijo no seu coração. Prof. John, que aula com o professor Zanelato, programa excelente como sempre. Ô, querido, muito obrigada, John. Bom demais, mas o tempo tá voando e nós tínhamos que falar tanta coisa a mais, né? É justo, então, professor, hoje uma data importante, amanhã temos o descobrimento do Brasil também, né? Sim, o descobrimento do Brasil, tivemos o Dia do Índio, aqui não é Dia do Índio, é nossos povos originários que sempre existiam aqui, né? O descobrimento, que não é um descobrimento, as pessoas estavam aqui. Acharam aqui, o Brasil, né? Ou invadiram o território brasileiro, né? 1500. E aí depois os povos indígenas, né, são chamados de índios por todos, né? Se coloca a população que havia aqui... Foi um erro, né? Um erro, porque né? a gente aprendia na escola e até os professores explicavam pra gente, né? Porque achavam que estava indo pra Índia. Isso, nós trabalhamos... Professor, acabou o tempo. Bom, mas foi tão bom. A minha vontade de ter um quadro de história, que você gosta também, é bom pra gente entender o nosso presente, gente. Doutor Zanelato, muito obrigada. Uma honra receber. Acho que o pessoal entendeu bem a questão do Tiradentes, ou relembrou, né? E saber da importância, né? A gente tem que saber da nossa história, gente, do nosso Brasil. Professor, doutor em História, João Henrique Zanelato, volte sempre, viu? E bom restinho de feriado. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Ai, gente, acabou o programa, que pena, né? Segunda-feira, 1h20 da tarde, tem mais. Aumenta o som, deixa eu ver o que o Greg escolheu pra gente. Adoro, dos meus artistas preferidos. Three Little Birds, terminando então. Beijo. Tchau.